Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo em cima? Professor Rafael Oliveira, Física, segunda série. Nós vamos continuar o assunto, né? Que nós vimos na aula passada, o assunto de calorimetria, né? Que a quantidade de calor está associada à sua variação em temperatura, né? Só que a quantidade de calor se refere ao corpo, assim como a capacidade térmica. A capacidade térmica está associada à quantidade de calor em relação à sua variação de temperatura, ou também com relação ao seu calor específico. Quanto maior o calor específico, maior a capacidade térmica. E quando a capacidade térmica aumenta, ela diminui a sua temperatura, que é justamente o que comprova, né, que os esquimós, né, vivem em iglu, por causa do seu elevado calor específico e, consequentemente, a sua capacidade térmica. Nós vamos ver a questão do fluxo de calor, né, que está associado à questão do quantidade de calor pelo seu tempo, certo? Se você tem uma elevada quantidade de calor, maior vai ser seu fluxo. Se você tem um fluxo de calor menor, vai ser a quantidade de calor também vai ser menor, correto? Que quanto mais tempo, menor o fluxo de calor, correto? Também o fluxo de calor pode estar associado aos nossos grandes aquecedores, né? E outros grandes problemas de física que nós vamos nos deparar ao longo desse tempo aí, tá? Então, o fluxo de calor é a taxa de energia térmica, calor transferida para uma dada superfície, tá? A unidade adotada para o fluxo de calor no sistema internacional é o watt, que também é conhecido como potência, tá? Que corresponde a joule por segundo, que também é muito usada a unidade de caloria por segundo, tá? Que pode aparecer em cal por segundo e seus múltiplos, caloria por minuto, cal por minuto e quilocaloria por segundo, quilocal por segundo. O fluxo de calor φ, que a fonte fornece de maneira constante, como quociente entre a quantidade de calor Q e o intervalo de tempo de exposição, tá? Se você dividir a quantidade de calor pelo seu intervalo de tempo, você vai ter o seu fluxo de calor. Beleza? Então você tem a equação do fluxo de calor, tá? Você tem o φ, que é quantidade de calor por intervalo de tempo, tá? Se tiver minuto, eu tenho que transformar para segundo. Se eu tiver em hora, eu tenho que passar para segundo, tá? Isso não pode esquecer, tá? Então, você tem a quantidade de calor medida em joule, tá? Também não está errado, tá certo? Inclusive nós vimos anteriormente, mas também é cal, tá? Delta T, o intervalo de tempo medido em segundos, tá? Isso não pode faltar, porque não existe, a menos que o enunciado exija a unidade, tem que estar bem atento, tá? E a potência, né? Que é a energia sobre o tempo, uma forma similar de joule por segundo, tá? Isso também vai ser de acordo com o que vai ser pedido, que é o mesmo contexto. E nós vamos ver, né, a questão da dilatação térmica. A dilatação térmica está associada a variações de temperatura, ou seja, quando você esquenta, ela aumenta, e quando você resfria, ela o quê? Diminui. Então, o grande exemplo, a água, quanto mais você esquenta a água, a tendência é que ela chegue a um ponto que ela vira vapor, porque ela dilatou, tá? E você também, quando você quer pegar a mesma água quente e colocar no congelador, né, não façam isso de imediato, que pode estragar, tem que esperar esfriar um pouquinho. Mas se você quiser que vire sólido, ela vai o quê? Sofrer uma compressão, tá? Compressão significa que está o quê? Diminuindo a temperatura. Então, a dilatação está associada à variação de temperatura, seja expandida, ou seja, quando aumenta a temperatura, o ΔT maior do que zero, e é uma compressão quando mesmo diminui ΔT menor que zero. Temos três tipos de dilatação. Letra A, dilatação linear. B, dilatação superficial. C, dilatação volumétrica, tá? Mas só que na aula de hoje nós só vamos estudar a dilatação linear e a dilatação superficial, tá? A dilatação linear vocês vê o tempo todo, quando vocês vê a torre colocando um fio para outra torre, né? É colocado em barriga, tá? Assim como alguns postes são colocados em outros, correto? Por conta da atração. E nós temos aqui, né, o coeficiente de dilatação térmica, né? Nós temos a tabela da substância, tá? No corpo, tá? A substância é o chumbo, o zinco, o alumínio, a prata, o cobre, o ouro.
o ferro, a platina, o vidro comum, tungstênio e o vidro pirex, o mesmo vidro, né, que é o vidro temperado, que é poder fazer lasanha, fazer pavê, né, que todo mundo gosta, principalmente nas ceias de Natal, correto? Então, quando você tem esses valores aqui, é a mesma situação, tá? Esse é um valor tabelado, não precisa decorar, mas temos que entender o efeito sobre a temperatura, ou seja, quanto maior o calor, o coeficiente de dilatação, né, linear, né, no caso, né, porque começa sempre do alfa, e menor será a temperatura, que se for menor o coeficiente de dilatação linear, maior vai ser a temperatura, correto? Então, não tem nenhum problema aí. Então, basta ler adequadamente para efeito de consulta, que com o decorrer do tempo vocês vão aplicando naturalmente, sem não ter nenhum problema, tá? Nós temos o chumbo, o zinco, o alumínio, a prata, o cobre, o ouro, né, o ferro, a platina, vidro comum, tungstênio, vidro pirex, né? Como estou repetindo, tá? E cada valor, os seus valores adequados, valores tabelados, tudo tranquilo. E na continuação da parte da dilatação térmica, tá? Isso aqui é uma fórmula matemática para calcular a dilatação, lei da dilatação linear, tá? Nós temos o ΔL, que é igual a alfa vezes L0 vezes o ΔT. ΔT significa variação de temperatura, tá? O alfa nós vimos que é o coeficiente de dilatação térmica, nesse caso o alfa sempre vai ser linear, correto? O L0 o comprimento inicial e você quer achar geralmente o ΔL. Quando você quer calcular a dilatação, eu quero achar o ΔL, correto? Então, tá tranquilo. Então, só repetir comigo. Quando eu quiser calcular a minha dilatação, eu quero achar meu ΔL. Tranquilo? Então, só basta, nesse primeiro momento, vocês reconhecerem as grandezas, tá? E depois vocês vão substituir adequadamente em cada lugar, tá bem? Aí você tem a dilatação linear, tá? Você tem um comprimento de L0, o comprimento inicial, e quando você aquece, você vai ter o quê? Uma variação de ΔL aqui, tudo bem? Porque você associou o quê? Aumento de uma temperatura. Aumenta pouca coisa, mas aumenta. Assim como você vê uma redistribuição, tá? Sempre colocada em barriga para poder minimizar os efeitos da tração. Essa tração quando você estica demais, tá? E no caso, né, é colocado sempre em barriga, né? Esse formato aqui, barriga aqui, nunca reto. Tranquilo? E nós temos a dilatação superficial, né? A dilatação superficial, ela em duas dimensões, enquanto a linear em uma dimensão só, tá? É aquela que predomina a variação de duas dimensões, ou seja, a variação da área do corpo. Considere, por exemplo, uma peça quadrada de área A0, significa área inicial, é aquecida uma temperatura ΔT, Δθ, tá? Que eu coloquei aqui embaixo como ΔT, que é a mesma coisa, tá? De forma que sofre um aumento em suas dimensões, tá? Que é comprimento e largura, tá? Porque o que é linear só tem comprimento. E quando tem superfície, já são duas, comprimento e largura. Como a dilatação é igual para 2 centímetros da peça, esta continua quadrada, mas passa a ter área A. Podemos estabelecer o quê? Que é a variação de área, que é ΔA, que é igual ao quê? Área final menos área inicial, tá certo? E o beta, tá? O beta significa o quê? Coeficiente de dilatação superficial. Se eu multiplicar 2 vezes alfa, eu vou ter o quê? O meu beta, tá? Então, meu A vai ser igual a quê? A zero, que vou multiplicar 1 mais beta vezes ΔT, tá? A, área final em centímetro quadrado, A0, área inicial, centímetro quadrado, e ΔT, variação de temperatura, TF menos T, que significa o quê? Temperatura final menos temperatura o quê? Inicial, beleza? Então, nós temos, né, a dilatação superficial, você tem uma área inicial, depois de uma temperatura, vai aumentar esse valor aqui. A mesma coisa. Inicialmente, você tem esse quadrado aqui, um retângulo aqui, né?
isso aqui é um quadrado, tá? Quando você aumenta a temperatura, vai ficar esse quadradão aqui, porque houve uma variação de temperatura, houve o quê? Um aquecimento. Tá? Se fosse por acaso um resfriamento, seria ao contrário. Tranquilo? A questão é fazer exercício, vai memorizando. Então, nós temos o para casa, tá? De versos 1, na página 5 e 7, tá? Inclusive, exercício já de conteúdos abordados, tá? Exercício de dilatação térmica, ainda vou fazer com os senhores, tá? E vou deixar no próximo para casa para os senhores fazerem, tudo bem? Então, eu deixei aqui 21, 22, 23, 24, 48, 49, 51 e 52, tá? 52 são vários exercícios de conversão de escala termométrica. Eu peço que vocês façam todos, tá? E muito obrigado. Até nossa próxima videoaula. E estamos juntos, né? Nossa próxima aula vai ser dilatação volumétrica, dilatação da água, tá? Vou mostrar para vocês a questão da lâmina bimetálica e o gráfico. E também os exercícios. Aquele abraço e tchau.